Uma menina de apenas 9 anos, com síndrome de Down, rejeitada pela própria família e vivendo nas ruas como se fosse invisível, vê sua vida tomar um rumo inimaginável quando esse homem, após perder uma aposta, cruza o caminho dela. O que começa como uma simples promessa se transforma em uma jornada de afeto, cura e redenção para ambos. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O calor sufocante daquela tarde de janeiro fazia o asfalto parecer derreter. Na calçada da rodoviária central, entre dezenas de pessoas apressadas, uma pequena figura permanecia imóvel, sentada, sobre uma mochila surrada. Nalu abraçava os próprios joelhos, seus olhos amendoados, fixos em um ponto distante, como se tentasse entender por que o mundo, de repente, havia ficado tão grande e assustador. Tinha apenas 9 anos, mas seu rosto carregava uma tristeza antiga. Seus cabelos escuros e despenteados emolduravam feições delicadas que denunciavam sua síndrome de Down. Ao seu lado, um bilhete amassado dizia apenas 3 palavras que pesavam como chumbo. Não temos condições. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Algumas desviavam o olhar, outras fingiam não ver. Uma senhora chegou a puxar sua filha para longe quando a menina apontou para Nalu. O dia foi se arrastando, e com ele veio a fome. Nalu tinha apenas um pedaço de pão velho na mochila que comeu devagar, migalha por migalha, como se quisesse fazer durar para sempre. Quando a noite chegou, o medo também veio. O movimento da rodoviária diminuiu. As luzes ficaram mais fracas e os sons mudaram. Nalu se encolheu debaixo de uma marquise, cobrindo-se com um cobertor rasgado que encontrara na mochila. Chorou baixinho até adormecer, sonhando com o calor de um abraço que não mais existia. Os dias foram passando e Nalu aprendeu a sobreviver nas ruas. Descobriu que atrás das lanchonetes sempre havia restos de comida. Aprendeu que alguns cachorros de rua eram mais gentis que as pessoas e que dormir durante o dia era mais seguro que à noite. Também descobriu que sorrir, mesmo quando tinha vontade de chorar, fazia com que algumas pessoas fossem menos ruins. Numa tarde particularmente quente, quando o sol parecia querer castigar a cidade, um carro preto e reluzente parou do outro lado da rua. Nalu observou, sem muito interesse, um homem alto descer do veículo. Vestia um terno caro que contrastava com sua expressão amarga, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Olavo Ramírez atravessou a rua ajeitando a gravata, seu rosto contraído numa máscara de tédio e irritação. Aos 62 anos, era dono de uma das maiores construtoras da cidade, mas nos últimos meses, desde a morte de sua esposa Marina, o trabalho havia perdido o sentido. Naquela tarde, estava ali apenas para cumprir uma aposta ridícula com seu amigo Ricardo. Teria que ajudar alguém que não tinha absolutamente nada. Seus olhos percorreram a calçada com desinteresse até encontrarem Nalu. Por um momento, algo em seu peito apertou. A menina cantarolava baixinho para si mesma, desenhando formas invisíveis no chão com o dedo. Havia algo em seu olhar que o fez lembrar de Marina, talvez a mesma doçura resignada que sua esposa manteve até o fim. "Ei, pequena", chamou ele, sua voz mais suave do que pretendia. "Está com fome?" Nalu ergueu os olhos, estudando o estranho com uma mistura de medo e curiosidade. Depois de alguns segundos, assentiu levemente. Olavo entrou na lanchonete mais próxima e voltou com um sanduíche e uma garrafa de água. Observou com um nó na garganta como a menina segurava o lanche com as 2 mãos, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. "Onde estão seus pais?", perguntou, sentando-se num banco próximo.
Nalu apenas apontou para o chão, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Olavo sentiu algo dentro dele quebrar. Pegou o bilhete amassado ao lado da mochila e leu as 3 palavras cruéis. Uma raiva surda começou a crescer em seu peito, não pelos pais desconhecidos, mas por um mundo que permitia que uma criança fosse abandonada assim. Qual seu nome? Tentou novamente. Nalu, respondeu ela, sua voz pequena, mas clara. Bem, Nalu, disse ele, levantando-se e estendendo a mão. Que tal darmos um passeio? A menina hesitou. Anos de sobrevivência nas ruas haviam-lhe ensinado a desconfiar de estranhos. Mas algo nos olhos daquele homem, uma tristeza familiar talvez, a fez aceitar sua mão. O que era para ser apenas algumas horas, uma aposta cumprida e esquecida, transformou-se em dias. Olavo levou Nalu para sua mansão no bairro mais nobre da cidade, uma construção imponente que parecia engolir seus ocupantes, com seus corredores vazios e salas silenciosas. A primeira noite foi estranha para ambos. Nalu, acostumada com o barulho da rua, não conseguia dormir no silêncio absoluto do quarto de hóspedes. Olavo, por sua vez, pegou-se várias vezes parado diante da porta do quarto, verificando se a menina ainda estava lá, como se temesse que ela pudesse desaparecer. No terceiro dia, Zaira apareceu sem avisar. A filha única de Olavo, uma mulher de 38 anos, com o rosto sempre contraído numa expressão de desaprovação, entrou na casa como um furacão ao descobrir sobre a presença de Nalu. Perdeu completamente o juízo? Gritou ela, enquanto Olavo tentava mantê-la longe do quarto onde Nalu estava. Primeiro a morte da mamãe, agora isso, trazer uma mendiga para dentro de casa? Baixe a voz, advertiu Olavo, sua mandíbula tensa. Ela é apenas uma criança com síndrome de Down. Zaira praticamente cuspiu as palavras. Já pensou nas despesas, na responsabilidade, nos problemas que isso vai trazer? Nalu, escondida atrás da porta, ouviu cada palavra. Seu coração pequeno, que já conhecia tantas rejeições, parecia murchar um pouco mais a cada grito de Zaira. Silenciosamente, começou a guardar suas poucas coisas na mochila velha. Talvez fosse melhor voltar para as ruas, onde, pelo menos, a rejeição vinha de estranhos. Mas antes que pudesse sair, sentiu uma mão grande e quente segurar a sua. Olavo estava ali, seus olhos brilhando com uma determinação que não demonstrava há meses. Você não vai a lugar nenhum, pequena, disse ele, sua voz firme, mas gentil. Esta é sua casa agora. Naquela noite, enquanto Nalu finalmente dormia, exausta pelo estresse do dia, Olavo permaneceu acordado em seu escritório. Sobre sua mesa, uma foto de Marina sorria para ele. O que você faria, meu amor? Sussurrou para a imagem. Como conserto isso? Do lado de fora da mansão, Zaira observava as luzes acesas com um brilho perigoso nos olhos. Se seu pai queria complicar as coisas, ela trataria de simplificá-las. Afinal, tinha planos para aquela fortuna, e uma intrusa não iria estragar tudo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha à mansão dos Ramírez. Nalu, aos poucos, começava a ocupar os espaços vazios com sua presença silenciosa, mas luminosa. Seus desenhos coloridos apareciam pregados nas portas da geladeira, nas paredes do corredor, até mesmo no escritório de Olavo. Eram sempre flores, corações e sóis sorridentes, como se ela tentasse trazer luz para aquela casa que há tanto tempo vivia nas sombras. Olavo percebeu-se mudando também. Voltou a tomar café da manhã na varanda, algo que não fazia desde a morte de Marina. Começou a chegar mais cedo em casa, ansioso para ouvir Nalu contar sobre suas descobertas do dia. A menina tinha um jeito especial de ver o mundo, encontrando beleza nas coisas mais simples, uma borboleta na janela, o barulho da chuva, o cheiro do pão fresco que Celina, a faxineira, preparava todas as manhãs.
Celina era a única funcionária que permanecia na casa desde os tempos de Marina. Uma senhora de 55 anos, com olhos bondosos e mãos calejadas pelo trabalho, ela foi a primeira a acolher Nalu verdadeiramente. Ensinou a menina a fazer tranças nos cabelos, contava histórias enquanto limpava a casa e sempre guardava um pedaço extra de bolo para ela. "O senhor está diferente", comentou Celina uma tarde, enquanto observava Olavo ajudar Nalu a montar um quebra-cabeça. "Seus olhos têm brilho de novo." Mas nem tudo eram momentos de paz. Zaira aparecia quase diariamente, sempre com alguma nova queixa ou preocupação urgente sobre os negócios. Suas visitas deixavam um rastro de tensão que demorava horas para se dissipar. Nalu aprendeu a se esconder quando ouvia o som dos saltos de Zaira no mármore do hall de entrada. Uma manhã, Olavo acordou com uma dor aguda no peito. Sua visão estava turva e ele mal conseguia se levantar. Chamou por ajuda, mas sua voz saiu fraca demais. Foi Nalu quem o encontrou, largado na poltrona do quarto, o rosto pálido e suado. A menina correu até a cozinha, suas mãozinhas tremendo, enquanto tentava explicar para Celina o que havia visto. As duas voltaram correndo para o quarto, e Celina imediatamente chamou uma ambulância. Quando Zaira chegou ao hospital, horas depois, já estava tudo organizado. Olavo havia sido internado com suspeita de princípio de infarto. "Precisa descansar, pai", disse Zaira, sua voz melosa escondendo algo mais sombrio. "Vou cuidar de tudo. Já chamei um enfermeiro particular, o melhor que o dinheiro pode pagar." Olavo tentou protestar, dizer que estava melhor, que queria ver Nalu, mas sua voz ainda estava fraca. O enfermeiro, um homem alto e de expressão fechada chamado Marcos, começou seu trabalho naquela mesma noite. Zaira deu instruções específicas. Nada de visitas além dela, repouso absoluto, medicação rigorosa. Em casa, Nalu sentia que algo estava errado. Os dias passavam e ela não podia ver Olavo. Zaira havia proibido sua entrada no quarto, dizendo que o pai precisava de paz e tranquilidade. Mas à noite, quando todos dormiam, a menina se esgueirava pelos corredores escuros até a porta do quarto dele. Foi numa dessas noites que ela viu algo estranho. O enfermeiro Marcos estava inclinado sobre os remédios de Olavo, fazendo algo que ela não conseguia entender direito. Viu quando ele abriu uma cápsula e despejou seu conteúdo em um copo de água. O líquido ficou levemente turvo. Nalu sentiu seu coração acelerar. Lembrou-se de como Olavo sempre dizia que seus remédios eram comprimidos, nunca cápsulas. Por que o enfermeiro estava mexendo neles? Por que fazia isso no escuro, quando achava que ninguém estava vendo? Reunindo toda a sua coragem, Nalu entrou no quarto. "Não pode fazer isso", disse ela, sua voz tremendo, mas firme. "Vou contar para alguém." O enfermeiro virou-se bruscamente, derrubando alguns frascos. Seus olhos brilharam perigosamente na penumbra. "Quem vai acreditar em você, sua retardadinha?" sussurrou ele, avançando em sua direção. Nalu tentou correr, mas ele foi mais rápido. Agarrou-a pelo braço e arrastou-a até o banheiro do corredor. "Vai ficar quietinha aqui", disse, trancando a porta por fora. "E se contar alguma coisa para alguém, vai se arrepender." As horas se arrastaram naquela escuridão. Nalu chorou, até não ter mais lágrimas, suas mãos doendo de tanto bater na porta. Quando finalmente a encontraram, na manhã seguinte, Zaira estava lá, fingindo preocupação. "Pobrezinha, deve ter se confundido no escuro e ficado presa", disse ela para Celina, que havia encontrado a menina. "Isso prova que ela não tem condições de ficar aqui. É perigoso para ela mesma." Nos dias que se seguiram, Olavo piorou visivelmente. Estava sempre sonolento, confuso, mal reconhecia as pessoas. Quando perguntava por Nalu, Zaira dizia que a menina havia fugido, provando que não passava de uma ingrata aproveitadora. "É melhor assim, pai", repetia ela.
Agora podemos cuidar de você adequadamente, sem interferências. Mas Nalu não havia fugido. Estava escondida no quarto dos fundos, onde Celina a mantinha em segurança. A faxineira não acreditava na história da fuga, muito menos na súbita piora de Olavo. Havia algo errado naquela casa, algo que cheirava a maldade e ambição. À noite, quando todos dormiam, Celina deixava Nalu sair para respirar ar fresco no jardim. Foi numa dessas noites que a menina viu Zaira e o enfermeiro conversando na garagem. Estavam discutindo sobre dinheiro, sobre papéis que precisavam ser assinados, sobre como ele não pode melhorar agora, não quando estamos tão perto. Com mãos trêmulas, Nalu começou a desenhar tudo o que via e ouvia. Não com flores e corações desta vez, mas com símbolos e palavras soltas que pudessem ajudá-la a lembrar. Celina guardava cada desenho cuidadosamente, somando as peças de um quebra-cabeça sombrio que começava a fazer sentido. Uma tarde, enquanto limpava o escritório de Olavo, Celina encontrou o cartão de um advogado dentro de uma gaveta. Dr. Alberto Santos, dizia o cartão, junto com um número de telefone. Ela se lembrou de como Olavo mencionara esse nome algumas vezes, sempre se referindo a ele como o único em quem confio de verdade. Naquela noite, com o coração pesado, mas determinado, Celina fez uma ligação que mudaria o rumo de tudo. Do outro lado da linha, uma voz grave atendeu. Doutor Alberto falando. Doutor, disse Celina, sua voz tremendo, o senhor precisa nos ajudar. Tem algo muito errado acontecendo na casa dos Ramírez e acho que o senhor Olavo está em perigo. O silêncio, que se seguiu, foi pesado como chumbo. Finalmente, o advogado respondeu. Continue falando, senhora. Estou ouvindo cada palavra. O Dr. Alberto Santos não era um homem de agir precipitadamente. Em seus 30 anos de advocacia, aprendera que a paciência era tão importante quanto a verdade. Mas ao examinar os desenhos de Nalu, trazidos secretamente por Celina, sentiu um frio na espinha que não conseguia ignorar. Eram desenhos aparentemente infantis, mas com detalhes perturbadores. Um copo com líquido estranho, números que pareciam horários, palavras soltas que a menina havia escutado. Herança, internação, papéis, assinatura. Em um deles, havia o desenho de uma cápsula sendo aberta sobre um copo, com a palavra remédio escrita várias vezes ao redor. A menina tem observado tudo, explicou Celina, suas mãos retorcendo o avental gasto. Ela pode não entender completamente, mas sabe que algo está errado. E o senhor Olavo, doutor, ele está cada dia pior. Não parece mais ele mesmo. O advogado ajustou os óculos, estudando mais uma vez os papéis sobre sua mesa. Entre eles, uma procuração recente dando a Zaira plenos poderes sobre os bens do pai. A assinatura de Olavo parecia tremida, diferente de sua firma habitual. Precisamos agir com cautela, disse ele finalmente. Um passo em falso e podemos piorar tudo. Zaira tem conexões poderosas. E se ela realmente está fazendo o que suspeitamos? Naquela mesma noite, na mansão dos Ramírez, Nalu não conseguia dormir. Mesmo escondida no quartinho dos fundos, podia ouvir vozes alteradas vindas da casa. A principal, Zaira estava discutindo com alguém ao telefone. Não me importa quanto custe, dizia ela, sua voz ecoando pelo corredor. Quero os papéis da internação prontos até amanhã. Ele não está em condições de decidir nada, está claro? O laudo médico vai confirmar isso. Celina, que passava com uma bandeja de chá, parou para escutar. Seu coração batia tão forte que tinha medo que a ouvissem. E o enfermeiro, continuou Zaira, certifique-se que ele entenda. Depois que tudo estiver resolvido, ele receberá o combinado e desaparecerá. Não quero rastros. No quarto, Olavo dormia um sono inquieto. Seu rosto, antes cheio e corado, estava pálido e macilento.
Dark círculos escuros marcavam seus olhos e sua respiração estava superficial. Sobre a mesa de cabeceira, uma fileira de medicamentos cuidadosamente organizados aguardava o próximo horário. O enfermeiro Marcos entrou silenciosamente, checando se estava sozinho. Tirou do bolso um frasco pequeno e começou seu ritual noturno. Não percebeu que desta vez uma pequena câmera escondida em um arranjo de flores captava cada movimento seu. Dr. Alberto havia instalado o equipamento discretamente durante uma visita aparentemente casual. Precisamos de provas concretas, explicara ele a Celina. Algo que não possa ser negado ou explicado. Na manhã seguinte, Zaira chegou mais cedo que o habitual, carregando uma pasta cheia de documentos. Seu salto alto ecoava pelo mármore como um prenúncio de tempestade. Encontrou o pai sentado na cama, parecendo especialmente confuso. Papai, disse ela com falsa doçura, trouxe uns papéis que precisamos resolver. É para seu próprio bem. Você sabe, essa casa enorme, todas essas responsabilidades, você precisa descansar. Olavo olhava para os papéis sem realmente vê-los. Suas mãos tremiam ao segurar a caneta que a filha lhe oferecia. Onde está Nalu? Perguntou, pela 1000ª vez. Já conversamos sobre isso, pai. Ela fugiu, lembra? Era de se esperar, não é? Gente assim não tem gratidão. Zaira ajeitou a caneta entre os dedos do pai. Agora assine aqui, e aqui também. É para seu tratamento. O que Zaira não sabia era que naquele exato momento, Dr. Alberto estava em seu escritório, examinando as imagens capturadas durante a noite. O vídeo mostrava com clareza perturbadora o enfermeiro adulterando a medicação de Olavo. Mas havia algo ainda mais importante. Uma amostra do chá que Celina conseguira coletar discretamente. As análises laboratoriais, solicitadas com urgência pelo advogado, revelaram a presença de substâncias que, combinadas, causavam confusão mental e fraqueza progressiva. Estão envenenando ele aos poucos, murmurou o advogado, sentindo o peso da descoberta. De um jeito que pareça natural, que pareça que é a idade, o estresse, a depressão pela morte da esposa. Nalu, que passava os dias desenhando e observando tudo pelos cantos da casa, começou a notar uma movimentação diferente. Pessoas estranhas chegavam e saíam apressadas. Celina parecia mais agitada que o normal, sempre cochichando ao telefone. Uma tarde, enquanto estava escondida atrás de uma cortina pesada, ouviu uma conversa que fez seu sangue gelar. Zaira falava com o enfermeiro na biblioteca, achando que estavam sozinhos. Depois que ele assinar a transferência para a clínica, ninguém mais terá acesso a ele, dizia ela. A dosagem pode ser aumentada gradualmente. Em algumas semanas, será natural que um homem em sua idade, já debilitado... Nalu não precisou ouvir o resto. Entendeu, com a clareza assustadora que às vezes as crianças têm, que estavam planejando machucar Olavo ainda mais. Talvez até ela não conseguiu completar o pensamento. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto corria para o quarto dos fundos. Precisava fazer algo. Mas o quê? Quem acreditaria nela, uma menina com síndrome de Down, contra uma mulher poderosa como Zaira? Foi então que teve uma ideia. Pegou suas canetinhas coloridas e começou a desenhar freneticamente. Desta vez, não eram flores ou corações. Era um mapa detalhado de tudo que havia visto e ouvido nas últimas semanas. Cada conversa sussurrada, cada gesto suspeito, cada frasco estranho. Celina encontrou a menina adormecida sobre os desenhos horas depois. Ao examinar os papéis, sentiu um arrepio. Ali estava tudo, documentado com a inocência e a precisão que só uma criança poderia ter. Dr. Alberto precisa ver isso, sussurrou ela, guardando cuidadosamente os desenhos. E precisamos agir rápido. No hospital,
Olavo foi submetido a novos exames. Zaira protestou, é claro, mas o doutor Alberto havia conseguido uma ordem judicial. Os resultados confirmaram suas suspeitas, níveis alarmantes de substâncias tóxicas no sangue. Mas Zaira ainda tinha um último movimento. Naquela noite, depois que todos dormiram, ela entrou no quarto do pai com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Hora do seu remédio, papai", disse ela, segurando um copo com um líquido turvo. O que ela não esperava era encontrar Nalu, parada na porta. Seus olhos grandes, cheios de uma coragem que ninguém imaginaria existir em uma criança tão pequena. O tempo pareceu congelar naquele quarto. Zaira encarava Nalu com uma mistura de surpresa e fúria, o copo ainda suspenso em sua mão trêmula. A menina não se moveu, plantada na soleira da porta como uma pequena sentinela. "O que está fazendo? Aqui?", sibilou Zaira, recuperando-se do choque inicial. "Você deveria ter sumido." Nalu deu um passo à frente, suas mãos pequenas fechadas em punhos. "Não vou deixar você machucar ele", disse, sua voz mais firme do que jamais havia sido. "Sei o que está fazendo com os remédios." Um riso áspero escapou dos lábios de Zaira. "E quem vai acreditar em você? Uma mongoloide que ele recolheu da rua? Olhe para você, mal consegue falar direito." As palavras cruéis atingiram Nalu como bofetadas, mas ela não recuou. Seus olhos encontraram os de Olavo, que observava a cena com uma lucidez que não demonstrava há semanas. Era como se a presença da menina o tivesse despertado de um longo pesadelo. "Nalu", chamou ele, sua voz rouca. "Você não tinha fugido?" "Nunca fugi", respondeu ela, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto redondo. "Zaira me trancou. Depois mentiu para você." Olavo tentou se levantar, mas seu corpo estava fraco demais. Seus olhos, no entanto, começavam a brilhar com uma compreensão dolorosa. Lembranças confusas dos últimos meses começavam a fazer sentido. Os remédios estranhos, o gosto amargo na água, a sonolência constante. "Zaira", murmurou ele, "o que você fez?" "O que precisava ser feito", explodiu ela, deixando cair sua máscara de preocupação filial. "Você estava jogando tudo fora, nossa fortuna, nosso nome, tudo por causa essa aberração que você trouxe para casa." O som de passos no corredor fez Zaira se virar bruscamente. Celina estava parada ali, segurando seu celular como uma arma. "Está tudo gravado", disse a faxineira, sua voz tremendo, mas determinada. Cada palavra. Antes que Zaira pudesse reagir, mais pessoas entraram no quarto. Dr. Alberto estava ali e acompanhado por 2 policiais e um médico. O copo em sua mão foi cuidadosamente recolhido como evidência. "Senhorita Ramírez", disse um dos policiais, "precisamos que nos acompanhe." "Vocês não entendem", gritou ela, enquanto era conduzida para fora. "Eu estava protegendo nossa família. Ele estava desperdiçando tudo com essa retardada." Nalu correu para a cama de Olavo, suas pequenas mãos encontrando as dele. O homem a puxou para um abraço apertado, como se temesse que ela pudesse desaparecer. "Novamente, me perdoa", sussurrou ele em seus cabelos. "Me perdoa por não ter te protegido." Os dias seguintes foram um turbilhão de acontecimentos. Médicos iam e vinham, ajustando medicações, fazendo exames. Aos poucos, livre das substâncias tóxicas, Olavo começava a recuperar suas forças. O enfermeiro Marcos foi encontrado tentando deixar a cidade. Em seu apartamento, descobriram provas que ligavam ele e Zaira a um plano meticuloso. Documentos falsificados, receitas adulteradas, até mesmo um cronograma detalhado de como aumentar as doses do veneno gradualmente. Celina transformou o quarto de Nalu em um verdadeiro santuário. Cortinas novas foram instaladas. Uma estante cheia de livros coloridos apareceu magicamente e uma pequena mesa de desenho foi colocada perto da janela. Seus desenhos salvaram o Sr. Olavo.
disse ela uma tarde, enquanto arrumavam juntas os materiais. De arte. Você é mais esperta do que todos eles pensavam. Nalu sorriu, mas seus olhos guardavam uma tristeza que criança nenhuma deveria conhecer. Às vezes, acordava no meio da noite, chorando, assustada com pesadelos onde Zaira voltava para machucá-la. Nesses momentos, corria para o quarto de Olavo, que sempre estava acordado, como se soubesse que ela viria. Uma noite particularmente difícil, depois de mais um pesadelo, Nalu encontrou Olavo em sua varanda particular, observando as estrelas. Ele a pegou no colo, como havia feito tantas vezes nos últimos meses. Sabe, pequena, disse ele suavemente, às vezes as pessoas mais cruéis são aquelas que deveriam nos amar mais. E às vezes encontramos amor verdadeiro nos lugares mais inesperados. Nalu aconchegou-se em seu peito, sentindo o coração forte que agora batia regularmente. Como eu te encontrei? Perguntou ela. Não, minha querida, corrigiu ele beijando sua testa. Foi você quem me encontrou. Eu estava perdido depois que Marina, minha esposa, faleceu. Achava que nada mais importava. Então você apareceu com seus desenhos e seu coração enorme e me mostrou que ainda havia tanto amor no mundo. Dr. Alberto trabalhou incansavelmente no caso. As provas eram irrefutáveis. Tentativa de homicídio, apropriação indébita, falsificação de documentos. Zaira enfrentaria anos de prisão, mas havia uma última batalha a ser travada. Em seu desespero, Zaira havia iniciado um processo questionando a sanidade do pai e sua capacidade de cuidar de uma criança com necessidades especiais. Eles vão tentar tirar ela de mim, disse Olavo para seu advogado, o medo evidente em sua voz. Vão dizer que não tenho condições, que sou velho demais, que ela precisa de cuidados especiais. Dr. Alberto sorriu. Um sorriso que carregava anos de experiência e sabedoria. Deixe eles tentarem, respondeu, colocando sobre a mesa uma pasta grossa. Tenho aqui depoimentos de médicos, psicólogos, professores especializados, todos atestando como Nalu floresceu sob seus cuidados, como vocês dois se salvaram mutuamente. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, uma pequena luz permanecia acesa na mansão dos Ramírez. No quarto de Nalu, sobre sua mesa de desenho, uma nova obra tomava forma. Uma família diferente, imperfeita, mas verdadeira. Uma família construída não pelo sangue, mas pelo amor. Olavo observava da porta, seu coração transbordando de um amor que nunca imaginara ser capaz de sentir novamente. Em suas mãos, um documento que mudaria suas vidas para sempre, os papéis de adoção de Nalu. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa para aquela família recém-formada. Uma surpresa que ninguém poderia prever e que mudaria tudo mais uma vez. A audiência para a adoção de Nalu estava marcada para uma quarta-feira de manhã. Olavo acordou antes do sol, suas mãos tremendo levemente enquanto ajustava a gravata. No quarto ao lado, podia ouvir Celina ajudando Nalu a se arrumar, suas vozes suaves misturadas com risadas ocasionais. Você está linda, disse ele quando a menina apareceu em seu vestido azul claro, os cabelos presos em uma trança elaborada que Celina havia feito. No pescoço, um pequeno colar com um coração de prata. Um presente que ele havia comprado especialmente para aquele dia. Mas antes que pudessem sair, a campainha tocou. Dr. Alberto estava parado na porta, seu rosto normalmente calmo, marcado por uma expressão preocupada. Precisamos conversar, disse ele, segurando uma pasta grossa. Em particular. No escritório, Olavo sentou-se pesadamente em sua cadeira enquanto ouvia o advogado explicar. A investigação sobre o passado de Nalu havia revelado algo inesperado. Ela não era órfã como pensavam. A mãe dela
explicou o Dr. Alberto. Sofia Martinez não morreu. Está internada há 3 anos em uma clínica de reabilitação no interior. Teve um colapso nervoso depois que o marido faleceu e a família a internou. Nalu ficou com uma tia, que aparentemente a abandonou na rodoviária. Olavo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E agora? Perguntou, sua voz mal saindo. Vão tirar ela de mim? Sofia recuperou-se, continuou o advogado gentilmente. Está lúcida, trabalhando na própria clínica como auxiliar. Descobriu sobre o abandono de Nalu há pouco tempo e tem procurado pela filha desde então. No andar de cima, Nalu brincava com suas canetinhas, alheia à tempestade que se formava. Ela desenhava sua nova família, ela e Olavo de mãos dadas. Celina sorrindo ao fundo, até mesmo os pássaros que visitavam o jardim todas as manhãs. Ela tem direitos, explicou o Dr. Alberto. É a mãe biológica, nunca perdeu legalmente a guarda. E pelo que descobrimos, é uma boa pessoa que passou por momentos terríveis. Olavo levantou-se, caminhando até a janela. Observou Nalu através do vidro, seu coração apertando no peito. Como explicaria para ela? Como diria que sua mãe, que ela pensava estar morta, estava viva e a queria de volta? Ela está vindo para a cidade, informou o advogado. Quer conhecer. Você ver como a filha está. Talvez possamos chegar a um acordo. Os dias seguintes foram uma tortura. Olavo não conseguia dormir, pensando em como perderia a única luz que havia entrado em sua vida desde a morte de Marina. Celina o encontrava frequentemente no escritório de madrugada, olhando antigas fotos de família. O senhor precisa ser o forte, dizia ela servindo chá quente. Por ela, Sofia Martinez chegou numa manhã de sol. Era uma mulher pequena, com os mesmos olhos amendoados de Nalu e um sorriso gentil que carregava anos de tristeza. Olavo a recebeu no jardim, onde costumava tomar café com Nalu todas as manhãs. Obrigada, foi a primeira coisa que ela disse. Por cuidar dela, por amá-la quando eu não pude. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Sofia enquanto ela contava sua história. O amor intenso por Pedro, pai de Nalu, a gravidez difícil, o diagnóstico da síndrome, a morte repentina do marido em um acidente. Como tudo havia desmoronado, como a depressão a consumiu até não sobrar nada. Minha irmã prometeu cuidar dela, soluçou Sofia. Disse que Nalu estaria segura enquanto eu me tratava. Nunca imaginei, nunca pensei. Olavo ouvia em silêncio, seu coração dividido entre a compaixão por aquela mulher quebrada e o medo terrível de perder sua pequena Nalu. Ela é feliz aqui, disse ele finalmente. Tem um quarto cheio de desenhos, uma rotina, pessoas que a amam. Vai começar na escola especial no próximo mês. Sofia assentiu, enxugando as lágrimas. Eu sei, vi como tudo está organizado, como você pensou em cada detalhe. É mais do que eu poderia oferecer agora, começando do zero. Foi então que ela fez algo inesperado. Tirou da bolsa um envelope e entregou-o a Olavo. Dentro havia um documento oficial, já assinado por ela. É uma autorização para guarda compartilhada, explicou suavemente. Não quero tirar minha filha, de onde ela está feliz e segura. Quero fazer parte da vida dela novamente, mas não às custas da estabilidade que ela encontrou. Olavo segurava os papéis com mãos trêmulas, mal acreditando no que lia. Você quer compartilhar a guarda? Se você aceitar, respondeu Sofia. Posso vir nos fins de semana, feriados. Posso ser parte da vida dela sem destruir o que você construiu. Nalu merece todo o amor que puder ter. Naquele momento, como se tivesse sido chamada, Nalu apareceu na porta do jardim. Parou abruptamente ao ver a mulher desconhecida, seus olhos arregalados, fixos no rosto tão parecido com o seu. Mamãe?
sussurrou ela, sua voz pequena e insegura. Sofia levantou-se lentamente, suas pernas bambas. Oi, meu amor, disse suavemente. Você cresceu tanto. Nalu não se moveu. Olhou para Olavo buscando segurança. Ele estendeu a mão para ela, que correu para seu colo, escondendo o rosto em seu peito. Está tudo bem, pequena, murmurou ele em seus cabelos. Sua mãe veio de muito longe para te ver. Ela sentiu muito a sua falta. Aos poucos, Nalu ergueu o rosto, estudando a mulher que agora chorava abertamente. Havia algo familiar nela, algo além da aparência física. Talvez o mesmo tipo de dor nos olhos, a mesma necessidade de amor que Nalu carregava quando Olavo a encontrou. Você foi embora, disse Nalu simplesmente, sem acusação na voz, apenas uma constatação. Sim, meu amor, respondeu Sofia, sua voz embargada. Eu estava muito doente aqui, ela apontou para a própria cabeça. Precisei de ajuda para ficar boa de novo, mas nunca, nunca deixei de te amar. O silêncio que se seguiu foi pesado de possibilidades. Nalu olhou novamente para Olavo, depois para Sofia, depois para o jardim onde passava suas manhãs. Finalmente, com a sabedoria que às vezes só as crianças possuem, disse: Posso ter 2? 2 o quê, querida? Perguntou Sofia. 2 amores, respondeu Nalu. Vovô Olavo e você? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de todos. Celina, que observava discretamente da porta, também chorava. Um sorriso de compreensão em seus lábios. Sim, meu amor, respondeu Olavo, sua voz rouca de emoção. Você pode ter todo o amor do mundo. Mas enquanto aquela pequena família, recém-expandida, começava a se conhecer no jardim ensolarado, ninguém percebeu o carro escuro estacionado do outro lado da rua. Dentro dele, alguém observava a cena com um olhar que misturava ódio e determinação. Zaira podia estar presa, mas seus aliados ainda estavam soltos e eles tinham planos. O outono chegou silenciosamente naquele ano, pintando as árvores do jardim com tons dourados e avermelhados. 3 meses haviam se passado desde o reencontro de Nalu com sua mãe, e uma nova rotina começava a se estabelecer na mansão dos Ramírez. Sofia havia alugado uma pequena casa a poucos quarteirões de distância e passava as tardes com a filha depois que ela voltava da escola especial. Olavo observava com um misto de alegria e apreensão como Nalu florescia sob o amor das 2 famílias que agora tinha. A menina continuava morando com ele, mas os fins de semana eram dedicados a Sofia. Era uma paz frágil, conquistada dia após dia, momento após momento. Porém, numa tarde aparentemente comum, Celina notou algo estranho. Um carro escuro que passava repetidamente pela rua, sempre diminuindo a velocidade em frente à mansão. Seus anos de trabalho na casa haviam aguçado seu instinto para o perigo. Tem algo errado, disse ela para Dr. Alberto durante uma de suas visitas regulares. E não é só o carro. Recebi 2 ligações estranhas essa semana, alguém perguntando sobre os horários da Nalu na escola. O advogado franziu a testa, sua experiência alertando-o de que aquilo não era coincidência. Uma investigação discreta revelou que Ricardo Torres, o antigo amigo de Olavo que havia proposto a aposta inicial, estava visitando Zaira na prisão regularmente. Ela ainda tem conexões poderosas, explicou o Dr. Alberto para Olavo numa reunião de emergência. E Ricardo sempre foi mais do que um amigo. Ele administrava parte das empresas dela, tinha interesse direto na fortuna dos Ramírez. Naquela noite, enquanto Nalu dormia em seu quarto decorado com estrelas no teto, Olavo, Sofia e Dr. Alberto se reuniram para discutir a situação. Foi quando Celina entrou correndo no escritório, seu rosto pálido de medo. A secretária da escola, disse ela ofegante, acabou de me ligar. Alguém tentou buscar a Nalu hoje, dizendo que era um motorista novo contratado pelo senhor. O sangue de todos gelou.
A escola, felizmente, tinha instruções rigorosas sobre quem podia buscar Nalu, e o plano havia falhado. Mas estava claro que era apenas o começo. Eles querem atingir você através dela, disse Sofia, sua voz tremendo, como Zaira tentou antes. Mas dessa vez, Olavo estava preparado. Anos de experiência nos negócios o haviam ensinado a sempre ter um plano B. Discretamente, nas últimas semanas, havia transferido parte significativa de seus bens para um fundo de proteção administrado por trustees independentes. Não é só pela fortuna, disse ele, passando a mão pelos cabelos grisalhos. É vingança. Zaira nunca aceitou perder o controle e Ricardo sempre a apoiou em tudo. Foi Sofia quem teve a ideia que mudaria tudo. Enquanto todos discutiam medidas de segurança e procedimentos legais, ela permanecia quieta, revirando algo em sua mente. A clínica onde estive internada, disse finalmente, não era só um lugar de tratamento, era também um centro de documentação de casos de fraude e manipulação familiar. Muitos pacientes estavam lá porque foram deliberadamente desestabilizados por parentes que queriam controle de bens. Dr. Alberto inclinou-se para a frente, subitamente interessado. Continue. Durante minha recuperação, ajudei a organizar esses arquivos. Havia um padrão, casos conectados, e o nome de Ricardo Torres aparecia em vários deles, sempre como consultor financeiro das famílias envolvidas. As próximas horas foram de revelações chocantes. Sofia havia guardado cópias de documentos importantes, prevendo que um dia poderiam ser necessários. Ali estava, meticulosamente registrado, um esquema que se estendia por anos. Pessoas idosas ou vulneráveis sendo manipuladas, fortunas desviadas, vidas destruídas. Isso é muito maior do que imaginávamos, murmurou o Dr. Alberto, examinando os papéis. Zaira e Ricardo não eram apenas cúmplices nos crimes contra Olavo, eles faziam parte de uma rede maior. Enquanto os adultos conversavam, Nalu havia acordado com sede. Desceu silenciosamente as escadas, mas parou ao ouvir as vozes tensas vindas do escritório. Mesmo sem entender completamente, percebeu que algo estava errado. Voltando para seu quarto, fez algo que se tornara seu refúgio. Começou a desenhar, mas dessa vez não eram flores ou corações. Era o carro escuro que ela também havia notado. Era o homem estranho que vira conversando com o segurança da escola. Eram todos os pequenos detalhes que seus olhos atentos haviam captado nas últimas semanas. Na manhã seguinte, quando Celina encontrou os desenhos, seu coração quase parou. Ali estava tudo. Placas de carros, rostos, horários. A memória fotográfica de Nalu, característica comum em algumas crianças com síndrome de Down, havia registrado evidências cruciais. Dr. Alberto agiu rapidamente. Com a combinação dos documentos de Sofia e as observações precisas de Nalu, conseguiu uma ordem judicial para investigar as atividades de Ricardo. Em questão de dias, todo o esquema começou a desmoronar. Ricardo foi preso tentando deixar o país. Nos computadores de seu escritório, encontraram provas que incriminavam não apenas ele e Zaira, mas uma rede inteira de profissionais que se aproveitavam de famílias vulneráveis. Quando a poeira finalmente baixou, algo inesperado aconteceu. As famílias que haviam sido vítimas do esquema se uniram. Um fundo foi criado para ajudar outras pessoas em situações similares, e Sofia foi convidada para coordenar um programa de apoio às famílias. Olavo observava tudo com um misto de orgulho e gratidão. Sua pequena Nalu, que o mundo havia julgado limitada, provara ser mais perspicaz e corajosa que muitos adultos. Sofia, que muitos veriam apenas como uma mulher fragilizada por seu passado, emergia como uma líder forte e compassiva. Numa tarde especialmente bonita, enquanto todos estavam reunidos no jardim para um almoço em família, Nalu trouxe um de seus desenhos.
Era diferente de todos os outros. Mostrava duas casas interligadas por um caminho colorido, com muitas pessoas sorridentes. "É nossa família", explicou ela simplesmente. "Diferente, mas juntos." Olavo puxou a menina para seu colo, sentindo seu coração transbordar de amor. Sofia sentou-se ao lado deles, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Celina serviu limonada para todos, seu sorriso maternal iluminando o rosto marcado pelos anos. "Nos tuni, tomi tutum." "Sabe, pequena", disse Olavo suavemente, "quando te encontrei naquela rodoviária, achei que estava ajudando alguém que não tinha nada. Mas a verdade é que você tinha algo que muitos de nós havíamos perdido: a capacidade de amar sem condições, de ver o bem mesmo nos lugares mais escuros." Sofia pegou a mão da filha entre as suas. "Você nos ensinou tanto, meu amor. Me ensinou que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de verdade." Nalu olhou para os dois, seu sorriso iluminando o jardim inteiro. "Agora ninguém mais precisa ficar sozinho", disse ela, com a sabedoria que sempre surpreendia a todos. Dr. Alberto, que observava a cena um pouco afastado, sorriu. Em todos seus anos de advocacia, nunca havia testemunhado uma transformação tão profunda. Uma família destruída pela ganância e pelo ódio havia sido reconstituída pelo amor de uma criança que muitos julgariam incapaz de fazer diferença. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim dos Ramírez, uma família diferente de todas as outras celebrava não apenas sua união, mas uma vitória muito maior: a descoberta de que o amor verdadeiro não conhece limites, não se importa com diferenças e tem o poder de curar até mesmo as feridas mais profundas. Nalu, segura nos braços de Olavo e sob o olhar amoroso de Sofia, finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. E mais importante, havia mostrado a todos que às vezes os anjos chegam disfarçados, com um cromossomo a mais e um sorriso que pode mudar o mundo. E assim, naquele jardim florido, uma nova história começava. Uma história de amor, coragem e redenção, provando que às vezes as maiores lições da vida vêm dos corações mais puros e que família não é apenas aquela que o sangue nos dá, mas aquela que o amor constrói dia após dia, momento após momento.